231. O primeiro Natal.
igreja pode tomar o vosso assento. Vamos abrir novamente a palavra do nosso Deus, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos estar fazendo essa leitura alternada do versículo do 1 ao 7. Lucas, capítulo 2, verso do 1 a 7. Vamos estar fazendo essa leitura alternada. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e bendizendo. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Somente até aqui, meus irmãos. Eu vou estar falando um pouco somente do versículo do 1 ao 7. Quando Jesus nasceu, César Augusto era o imperador de Roma. E quem era esse homem? Seu nome original era Caio Otávio. Ele foi imperador no período de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Era sobrinho neto do grande imperador Júlio César. Seu tio-avô tinha grande estima por ele e concedeu-lhe muitas honras. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., Otávio descobriu que no testamento deixado pelo imperador, ele havia sido constituído como seu filho e herdeiro. Então, imediatamente mudou seu nome para Caio Júlio César. Uma irmã de Otávio casou-se com Antônio, herdeiro do trono, mas este abandonou a esposa por causa de sua paixão por Cleópatra, rainha do Egito.
A paixão de Antônio por Cleópatra o fez descuidar-se dos interesses de Roma. Por essa causa, Otávio e os romanos se voltaram contra ele em 31 a.C. Antônio foi derrotado e ambos, ele e Cleópatra, pouco depois cometeram suicídio. No ano 27 a.C., o Senado romano conferiu a Otávio, agora Caio Júlio César, o título de Augusto. Dali para frente, ele passou a ser conhecido como César Augusto ou Augusto César. Embora tenha sido implacável na sua ascensão ao poder, teve um governo moderado, demonstrando grande habilidade administrativa, promovendo as artes, fomentando a literatura e propiciando ao império um longo período de prosperidade e paz. A gente vê aqui que esse imperador, ele fez um decreto, e esse decreto era para que o povo viesse fazer um recenseamento. E o que era esse recenseamento? Esse recenseamento era uma contagem do povo e também para que o povo viesse pagar os impostos. Veja que como Deus ele usa a vida desse imperador para cumprir os seus propósitos. E ali este povo tinha que fazer esse recenseamento, e ali cada um na sua própria cidade teria que ir fazer este recenseamento. Como Maria e José era da linhagem de Davi, teria que ir até Belém para fazer este recenseamento. A gente vê, meus amados irmãos, quando a gente nos voltamos para o Antigo Testamento, a gente vê algumas profecias que o Messias, ele vinha da linhagem da mulher, era a semente da mulher. E também este Messias, ele veria da tribo de Judá. E também ele nasceria de uma mulher, e também ele também nasceria na cidade de Belém. Então a gente vê a profecia se cumprindo quando Jesus ele nasce. E Maria e José, quando ele sai da Galiléia de Nazaré para Belém, a gente vê que aproximadamente são mais de 120 quilômetros de Nazaré para Belém. A gente vê Maria no seu 9º mês de gravidez, tendo que ir até Belém para fazer este recenseamento. A gente vê Deus na sua soberania, meus amados irmãos, usando a vida desse imperador para cumprir os seus propósitos, porque o Messias deveria nascer na cidade de Belém. E a gente vê ali que quando Maria e José estavam ali na cidade de Belém, chegou a hora de nascer o Messias. E a Bíblia nos diz que não havia lugar na hospedaria para eles. Naquele tempo estava cheio de peregrinos na cidade de Belém por causa do recenseamento, e não havia lugar para o Messias nascer. Então, a Bíblia nos diz que Jesus ele nasceu numa manjedoura. E, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história bíblica, qual o propósito de Deus de ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo a este mundo? O propósito, meus amados irmãos, foi para que nós pudéssemos estar aqui hoje na presença do nosso Deus. Este foi o propósito de Deus ter enviado o seu Filho a este mundo, nascido numa manjedoura, no estábulo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na presença do nosso Deus. Quando nós olhamos também lá para o começo de Gênesis, a gente vê que Adão, ele pecou diante do nosso Deus. E quando Adão pecou, qual era o nosso destino? O nosso destino, meus amados irmãos, era o inferno, era a condenação eterna. Mas por misericórdia e graça do nosso Deus, Ele envia o seu Filho, e na plenitude dos tempos, o seu Filho nasce, e ali a salvação chegou a este mundo. Então, meus amados irmãos, esta semana eu estava meditando sobre o nascimento de Jesus, e eu me encantei com esta história, porque a gente começa a refletir e olhar quem éramos nós, e por causa da misericórdia e da graça de Deus, quem nós somos hoje. Nós fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Foi por meio de Cristo Jesus que nós recebemos a salvação. Então, meus amados irmãos, este mês é o mês de nós comemorarmos o Natal,
comemorarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É momento de nós nos alegrarmos, de nós refletirmos e ver o que Deus Ele fez na nossa vida e continua fazendo. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nosso coração. Nesta manhã, meus amados irmãos, está conosco a nossa irmã missionária Mônica. A nossa irmã missionária, ela é missionária pela agência APMT, atua na África, em Moçambique, e é uma das missionárias que nossa igreja está associada. Então, que Deus use a nossa missionária nesta manhã para trazer o nosso estudo. E eu vou pedir uma oração pela vida da nossa irmã. Vou pedir para o nosso presbítero Ricardo estar fazendo esta oração. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Que todo ser que respire, Senhor, possa honrá-lo, glorificá-lo e exaltar o Seu nome para todo sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por este domingo. Obrigado, Senhor, porque temos a honra e o privilégio de estarmos na Tua casa, onde podemos louvar o Teu nome, onde podemos exaltar a Ti, ó Pai, e aprender mais de Ti, Senhor. Esteja, Senhor, com cada vida aqui presente. Esteja, Senhor, nos abençoando, ó Pai. Esteja, Senhor, nos preparando para receber a Tua palavra. Esteja, Senhor, com os nossos corações abertos, ó Pai, para aprender e também refletir da Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. Queremos Te pedir, ó Pai, pela vida da missionária Mônica, que está aqui hoje conosco, que o Senhor continue a abençoar sua vida, que o Senhor continue a fortalecer, dar disposição, ânimo, e que ela continue, ó Pai, a fazer a diferença como tem feito, ó Pai, levando a Tua palavra para todos aqueles que necessitam, ó Pai. Esteja conosco neste domingo, esteja logo a mais com a cantata, ó Pai, das crianças, estejam com as vozes delas e esteja também com as pessoas que estarão nos visitando, preparando o coração de cada um e que essas pessoas possam reconhecer a Cristo Jesus como seu único Salvador em suas vidas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e aumenta a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia. É uma grande alegria estar aqui com vocês para receber todo aquele carinho que vocês enviam através das mensagens, das orações, das ofertas. Eu tenho recebido todo esse carinho lá em Moçambique. E aí, hoje, estar aqui para receber esse carinho de pertinho é uma grande honra, uma grande alegria para a gente. Eu quero agradecer ao pastor que tem tanto apoiado e cuidado de mim. Pastor, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouquinho da palavra, um pouquinho do que o Senhor tem feito através das suas vidas lá em Moçambique. Muito obrigada a essa família especial que o Senhor me deu para caminhar comigo. Muito obrigada. Meus irmãos, a gente precisa contextualizar, né? Então, como nós estamos falando de Moçambique, então a nossa escola dominical vai começar agora e vai terminar lá pelas 4h. Tudo bem? Então, a gente pode começar, então, contextualizando com o bom dia. O bom dia na língua xangana, ou na língua ronga. O Pedro já sabe, né, Pedro? Como é que a gente fala bom dia, então? Lixile ekezeki. E a igreja responde, Lixile missionária. Então, bom dia, igreja. E vocês responderam, bom dia, missionária. Já são poliglotas, já sabem falar xangana.
Meus irmãos, peço por gentileza que vocês abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Isaías 54, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, ainda na tua presença, Deus, te agradecemos, porque o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã para ouvir da tua palavra, para ser ensinados por ti, Senhor. Fica conosco, abra as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Nós vimos aqui o capítulo 54 de Isaías. Isaías traz um ensino sobre a restauração de Jerusalém e a renovação da aliança entre Deus e o seu povo. Nós vemos que o Senhor Deus, em todo tempo, tem cuidado de nós. E Ele está cuidando de nós em cada detalhe. E quando a gente chega aqui no versículo 54, nós vemos Deus tendo um cuidado especial com a educação das crianças do seu povo. Percebemos que hoje nós estamos muito preocupados com as nossas crianças, não é verdade? Nossas crianças estão vulneráveis às coisas terríveis deste mundo. Quando converso com as professoras das escolas, com as famílias, com os pais, eu vejo a grande preocupação que os pais estão precisando ter com os seus filhos, com o ensino que está sendo dado aos seus filhos pelas suas professoras lá na escola, com os seus coleguinhas. Nossas crianças aprendem através dos livros, dos seus mestres e na convivência com seus colegas. E aprendem coisas boas e coisas ruins. Nós vemos que o Senhor Deus está aqui, então, preocupado com a educação espiritual dos seus filhos. Quem são esses filhos? Os filhos do Senhor. Então, nossas crianças precisam ter esse bom ensino, os pais precisam estar atentos ao que está sendo ensinado nas escolas, mas que as nossas crianças sejam ensinadas do Senhor, pelo Senhor. As nossas orações hoje são para que os nossos mestres lá nas escolas, na faculdade, que eles possam ser pessoas que sejam ensinadas também pelo Senhor, que tenham sido ensinados do Senhor para que possam ensinar as nossas crianças. Infelizmente não temos isso. Por isso a importância de trazermos as nossas crianças à escola dominical, onde temos professoras capacitadas, temos um pastor capacitado para trazer o ensino do Senhor, para que as nossas crianças sejam ensinadas pelo Senhor, para que elas tenham força para resistir às tentações, resistir ao ensino tão mau que a gente tem tido nos nossos dias. Por isso, essa é a nossa oração, para que o Senhor nos conceda graça, sabedoria, nos capacite para ensinar as nossas crianças e que o nosso ensino venha do Senhor. Que o nosso coração seja um coração ensinável do Senhor, para que a gente possa cuidar das nossas crianças e do povo de Deus. Né? As nossas crianças estão aqui, né? Futuros presidentes da República, futuros médicos, dentistas, e eles precisam ser ensinados do Senhor. Mas não são só as crianças da IP Jardim Marilene que precisam ser ensinadas do Senhor.
E foi para isso que a IP Jardim Marilene me colocou lá em Moçambique para ser uma representante da IP Jardim Marilene, lá em Moçambique, para que as crianças sejam ensinadas do Senhor, para que o povo moçambicano sejam ensinados do Senhor, pelo Senhor. Dri? Então estamos lá apoiando a Igreja Presbiteriana de Moçambique no ensino dos filhos do Senhor, para que eles sejam ensinados pelo Senhor. Estamos em Maputo. Essa é a cidade de Maputo, capital de Moçambique. Fica lá no sul do país. A Igreja Presbiteriana de Moçambique está em todo o país, mas ela é bem forte, bem centrada no sul, principalmente em Maputo, a capital. Vamos lá, Adri? Então, esta é uma das igrejas, né, da Igreja Presbiteriana de Moçambique. Esta é a Igreja Presbiteriana de Moçambique, do bairro do Covo, um dos principais. No espaço aqui da Igreja do Covo, nós temos a escola de teologia, a literatura que é feita para todas as igrejas, saem aqui desse espaço da Igreja do Covo. Podemos ir? Aqui está a nova direção da IPM, foi eleito no sínodo de julho de 2024 e vão estar à frente da igreja dos próximos 5 anos. Então, estamos aqui ao meu lado esquerdo, o presidente do Conselho Sinodal, o vice-presidente, a vice-presidente do vice, né? Então, está aqui toda a direção da IPM. Quando cheguei a Moçambique, eu fui para apoiar uma equipe de missionários e com o tempo eu fui sendo conhecida pela igreja e eles me convidaram para várias atividades. Aqui foi uma das primeiras atividades que eu tive, foi um encontro com os anciãos. Quando me chamaram para levar a palavra, para dar um estudo para os anciãos, eu pensei que tivesse uns 60. E aqui a gente tinha quase 1000 anciãos aqui para aprender do Senhor. Estamos envolvidos em várias atividades. Uma delas é a formação de instrutores. Aqui nós temos os 12. É para cá, para lá. Para cá. Tá. Então, aqui nós temos 12 jovens. Esses jovens, eles vêm de várias partes do país. E quando eles chegam em Maputo, é como se eles tivessem mudado de país. Porque eles, das províncias onde eles vêm, eles têm línguas, costumes, cultura diferentes. Então, foi um período muito bom, porque nós estávamos enfrentando o mesmo desafio de adaptação à cultura. Estes jovens foram instruídos pelo Senhor, ensinados do Senhor. E eles são importantíssimos na igreja, porque depois que eles terminam o curso, eles são designados um para cada igreja, e lá eles ensinam, dão estudos bíblicos para os nossos irmãos, e também eles trabalham na capacitação de monitores, que são as crianças que ensinam crianças na escola dominical. Eu tenho participado, então, com estes jovens na formação destas crianças. Aqui foi em maio deste ano, nós nos reunimos lá no seminário do Ricatla para uma semana de capacitação dos monitores, que são os professores de escola dominical. Então, a partir de 10 anos, uma criança já é preparada para ser um professor de escola dominical. Então, crianças ensinam crianças. Aqui nós tivemos 90 alunos e 10 igrejas representadas. E essas crianças, elas caminham longas distâncias para vir ficar conosco durante essa semana, para receber
os ensinos para serem capacitados para serem professores da escola dominical. Acompanhando o estágio destes jovens, eu cheguei, esse é o jovem Max, ele foi designado para uma província que está a 5 horas de distância de Maputo, e ele me convidou para participar de uma capacitação lá dos monitores da região. E como era a primeira capacitação dele, pediu para que eu fosse lá ajudá-lo. E quando eu fui, eu perguntei para ele quantas crianças vão estar presentes. E na semana da ida, ele me disse, eu tenho 60 crianças, de 10 paróquias diferentes. E aí ele falou, a missionária pode trazer um material? Pode trazer Bíblias? E aí, de um dia para o outro, ia ser difícil, né? Eu consegui levantar uma oferta para 60 Bíblias. As Bíblias lá em Moçambique são caras. E então, eu fui até a livraria e pedi para a gerente, a diretora da livraria cristã lá em Moçambique, é uma missionária e vive hoje em outro país. E eu liguei para ela e disse, preciso de desconto, preciso de 60 Bíblias. E aí ela falou, 5%, vai missionário. Então eu cheguei, passei meu cartão de crédito, falei para o menino, passa. E fui. E quando eu cheguei, eu estava sentada aqui, esperando o Max para vir me buscar com o carro dele. Bonito o carro do Max, não é? O Max foi com o seu carro me buscar lá. E enquanto eu estava esperando o Max, eu estava orando. E aí entrou uma mensagem no meu WhatsApp. Uma irmã de uma igreja no interior do Brasil me mandou uma mensagem dizendo, missionária, o nosso projeto está querendo abençoar um missionário. Entramos no site da APMT e vimos o seu projeto. Manda seu Pix que nós queremos abençoar a missionária. E aí eu bem rapidinho mandei meu Pix para ela. E quando eu estava atravessando a rua para entrar na vila, entrou o Pix dela. Era exatamente o valor que eu tinha pago nas Bíblias. O Senhor nos mostra a cada dia que Ele é o Deus da missão. É Ele que toca o coração de vocês para cuidar dos seus filhos lá em Moçambique. Então, foi um tempo muito especial com as crianças. A missionária não é boa de tecnologia. Então, chegamos lá e entregamos as 60 Bíblias para as crianças. E aqui nesta foto, elas estavam dizendo, Canimampo IPB. Toda vez que elas recebem alguma coisa, elas oram por vocês, porque elas sabem que são os irmãos da IPB que estão enviando alguma coisa para elas. Aqui estão as 60 Bíblias. Também participamos nos estudos bíblicos com a juventude. Aqui estão alguns dos instrutores, são instrutores que já estão há mais tempo no trabalho na igreja. São pessoas especiais demais. E eu tenho um grande sonho, que é trazer esses jovens para conhecer o trabalho, como são feitas as coisas aqui. Eles têm muito desejo de conhecer como que são ensinados na escola dominical. Porque lá não tem escola dominical para adultos, é somente para crianças. Então, esses instrutores são os responsáveis por ensinar os monitores que ensinam as crianças. Também estamos envolvidos com todas as sociedades da igreja. Levando estudos bíblicos aqui, foi uma das igrejas que me convidou para um estudo bíblico para toda a igreja. Estou também participando das reuniões de oração. Lá nós chamamos de zona, o que a gente chama aqui de célula. Então, zona é o bairro onde a gente vive. Então, a gente não fala bairro, a gente chama zona. Aqui, então, é a zona 3, que é a zona da qual eu pertenço, e participo das reuniões uma vez por semana com este grupo. Participo também com as mulheres
na visita aos nossos enfermos, aos nossos irmãos enlutados. E aqui nós temos essa senhora de blusa estampada, é uma das nossas alunas na Escola de Teologia do Covo, na escola bem forte lá. E nós fomos visitar essa senhora de blusa rosa. E aqui o Senhor me ensinou mais uma vez, a cada encontro o Senhor nos ensina. Essa senhora, ela está com uma diabetes muito alta, ela não consegue ler a Bíblia. E aí ela me contou que nas madrugadas ela não pode ler a Bíblia, e um jeito que ela faz para não esquecer da palavra do Senhor é através do louvor. Então ela fica trazendo à mente dela todos os louvores que cantam na igreja. E aí a dor alivia e ela também se sente próxima ao Senhor. Então o Senhor habita no meio dos louvores. Essa realidade da população de Moçambique, as mulheres, vocês estão vendo que tem um bebê amarrado nas costas dela, e eles carregam sempre coisas na cabeça. E essa é a luta de uma mulher moçambicana. Por isso as mulheres são muito importantes na Igreja Presbiteriana de Moçambique. Aqui estamos indo para um encontro com algumas mulheres. Nós não chamamos lá SAF, chamamos Irmãs de Caridade. E essas mulheres são que cuidam da igreja, que edificam os irmãos, estão em trabalho constante. São mulheres muito fortes. Essa roupa que elas usam é uma roupa muito importante, chamada chambalo. Chambalo significa roupa na língua xangana. Então, quando a gente veste um chambalo, é porque a gente realmente é serva do Senhor. E elas estão aqui, então, com os seus chambalos. Normalmente, quando nos encontramos em alguma atividade mais festiva na igreja, nós temos comida. E aqui é a cozinha de uma das igrejas. Então, vocês percebem que as mulheres cozinham desta forma, no chão. Né? Toda a alimentação é preparada aqui no chão. E elas fazem isso com grande alegria. Também estamos no Seminário Unido de Ricatla. Aqui é o nosso encontro com toda a direção, a reitoria, né? E todos os professores do Seminário do Ricatla, onde trabalhamos com as esposas dos seminaristas. Lá, as esposas dos pastores, elas ocupam um cargo na igreja. Elas ensinam as mulheres, elas trazem estudos bíblicos, elas pregam e elas também trabalham com a formação das crianças. Por isso, elas precisam ir para o seminário também e ter uma formação lá. Então, trabalhamos com as esposas dos seminaristas aqui. Estas são as nossas alunas. No trabalho com essas alunas foi grande o nosso desafio, porque eu precisava dar aula de culinária e eu só sei fazer miojo. E elas vêm de cada região do país com costumes e alimentação diferente. Muitas vezes o ingrediente que tem no norte não tem no sul. O feijão do norte é diferente do feijão do sul. Né? Então, eu tinha que dar aula de culinária e homilética. E aí, orando muito, porque quando eu recebi que eu ia dar aula de culinária, eu comecei a rir, assim, porque eu não sabia como é que eu ia fazer isso. E lá, a gente não tem uma cozinha, né? A aula de culinária é dada na sala de aula, e a gente não tem água, a gente não tem energia, e a gente não tem fogão, né? E foi conversando muito com elas que a gente foi vencendo os desafios. Então, comprei um fogão de 2 bocas, um fogão elétrico, e esse fogão tem um forno. Então, toda vez que eu ia dar aulas, eu precisava levar os ingredientes, a água,
né, os utensílios, e assim a gente foi fazendo. E a ideia, então, surgiu na conversa com elas, então, que cada uma ia aprender a culinária da região da outra. E, no final, elas precisavam ser examinadas. No exame delas, então, nós servimos um almoço para o reitor, os diretores, os alunos do seminário, e cada uma, então, fez o prato que aprendeu com a outra. E eu precisava também que alguém trouxesse a palavra, porque a gente tinha aula de homilética. E uma destas jovens não sabia ler e escrever. E aí, de vez em quando, eu conseguia algumas caronas para ir até o seminário, porque o seminário está a 30 quilômetros da cidade. E eu, além das aulas de culinária homilética, também dava algumas aulas de português, para que ela conseguisse pelo menos ler alguma coisa. E quando eu pedi, eu disse, eu vou deixar que alguém se manifeste para trazer a palavra. E esta jovem, que não sabia ler e escrever, disse, eu trago. E então, no dia do exame, ela trouxe a palavra. E aí eu perguntei, como você fez? E ela disse, eu preguei para as árvores. Né? Então, eles vivem nessas casinhas redondinhas lá no seminário, vêm com a família, com as suas crianças. As crianças dormem no chão, mas no chão de verdade, sem colchão, sem nenhuma estrutura. Assim vivem os nossos seminaristas. Muitas vezes eles não têm água, não têm luz, e não têm o alimento, eles não têm o básico. E o Senhor tem nos capacitado e tem nos ajudado, tem nos dado graça para caminhar com os nossos seminaristas. E eles, em todo o tempo, estão lá com grande alegria, obedecendo o chamado do Senhor. Aqui estão as famílias dos nossos seminaristas. Esse foi o nosso encontro do Dia da Criança, que lá a gente comemora no dia 1 de junho. Também estamos na Escola de Teologia do Covo. Estamos assessorando a direção da escola. Aqui estamos os nossos alunos e alguns professores. Estivemos reunidos aqui em julho para receber o missionário Luciano. E aí conseguimos fazer essa foto. Essa escola é escola muito importante para a igreja, não só para a IPM, como para outras denominações. Temos alunos da Metodista, da Batista, da Congregacional. E ela está há mais de 30 anos abençoando as igrejas na formação de obreiros leigos. Essa escola surgiu no período da Guerra Civil, onde o nome de Deus seria banido do país e a juventude da Igreja Presbiteriana de Moçambique precisava se reunir para aprender da Bíblia. E aí, então, surgiu a Escola de Teologia do Covo. Os obreiros leigos são muito importantes para a igreja, porque nós temos poucos pastores. E os pastores, então, muitos dos pastores, às vezes um pastor precisa cuidar de 10, 20 igrejas. Então, quem prega são estes obreiros leigos. Por isso a formação, por isso a importância da Escola de Teologia do Covo. Essa é a estrutura da escola hoje. Aqui nessa sala temos uma sala de aula, a biblioteca e a secretaria. Nós temos uma biblioteca pequena, mas bastante rica. Essa biblioteca, ela foi montada por jovens de uma igreja presbiteriana do interior do Brasil. Eles estiveram lá em 2016 e levaram nas suas bagagens livros. Então, nós temos aqui uma biblioteca pequena, mas bastante rica, e que a gente tem o sonho de fazer essa biblioteca ficar bem melhor. Essas são as nossas salas de aula hoje, as nossas carteiras.
São carteiras de criança, são daquelas carteiras antigas, onde o espaço é pequeno. Poucos aqui devem ter passado por essas carteiras, mas eu passei. Então, o espaço é pequeno e quem senta nessas carteiras são adultos e, às vezes, um pouquinho avantajados. Então, eles ficam aqui com uma perna para dentro e a outra para fora, né? Essa é a estrutura que nós temos. Essa sala é a sala do primeiro ano, cabe 12 alunos. Esse ano eu consegui enfiar 16, e aí eu quase fui banida do país, assim, porque eu coloquei 16 alunos nessa sala. E eu não tinha como dizer não, porque eu acredito que eles não são trazidos pelos seus pastores, mas pelo Senhor Jesus. E precisamos de uma estrutura maior e melhor para receber os nossos alunos. As nossas salas foram reformadas em 2016, com ofertas enviadas pela IPB, através da APMT. O missionário Luciano de Azevedo, que estava lá, levantou a oferta e reformou as nossas salas. Então, ainda temos umas salas bonitinhas. Por isso, nós precisamos de uma estrutura nova. E o Luciano, também no seu projeto, com a parceria da IPB, ele iniciou a construção de uma nova escola. Esta escola está sendo construída em uma outra igreja, no terreno de uma outra igreja chamada Chamanculo, uma igreja bastante importante no país também. E o Luciano iniciou as obras dessa construção, mas por alguns motivos essa obra parou, né? Depois tivemos Covid, várias coisas, então ficou parada essa obra. No início de 2023, o Luciano voltou para o Brasil e a direção da IPM, então, me convidou a ser assessora na Escola de Teologia e terminar a construção. Então, esse foi mais um dos nossos desafios em 2024, que era trabalhar com cimento, a areia. Eu não sei quem já construiu aqui, e se a gente acha difícil construir ou reformar aqui no Brasil, os irmãos não conseguem ter ideia de como que é isso lá em Moçambique. E lá precisamos, então, negociar nas lojas de material de construção e fazer amizade lá com os nossos amigos muçulmanos, e eles nos abençoavam com os seus conhecimentos para a gente terminar lá a obra. Então, com o restante da oferta que eu tinha, consegui rebocar a igreja por dentro e por fora, e com a escola por dentro e por fora, e mandar fazer as portas e a colocação das portas. O nosso sonho, essa escola ela vai ser o futuro Instituto Bíblico da Igreja Presbiteriana de Moçambique, vai ser o primeiro instituto bíblico. E a formação, por enquanto, vai ser de obreiros leigos, mas com os nossos próximos passos que os nossos pastores da IPM sejam formados neste Instituto Bíblico. A documentação já está sendo providenciada e a gente está trabalhando em cima disso, para uma formação pastoral. Também queremos usar as salas de aulas durante o dia para a formação profissionalizante dos jovens, para que os nossos jovens possam ter uma profissão e sair das ruas. Por isso, nós estamos trabalhando em parceria com a IPB para que esses sonhos sejam realizados. Essa, então, é a nossa construção. A IPB do Jardim Marilene tem sido a nossa parceira desde antes da gente ir para o campo, tem nos abençoado com as suas orações, com todo o seu cuidado para conosco. As meninas estão sempre em contato para saber como eu estou, o pastor nos orientando, nos dando força, e a gente recebe, então, todo o apoio de vocês. Para os próximos anos, passei pela diretoria da APMT, agora no dia 5, porque a cada 3 anos a gente precisa renovar o nosso projeto.
Nosso projeto para os próximos 3 anos foi aprovado pela diretoria da APMT. E aí, o nosso desejo é que a gente continue caminhando juntos, para que o nome do Senhor seja estabelecido naquele país, para que as nossas crianças, para que os nossos jovens, Canemambo Vamacoiro. Obrigada, meus irmãos, por todo o apoio que vocês têm nos dado, por caminharem conosco. E eu desafio vocês a continuarem caminhando conosco, para que todos os nossos planos que o Senhor tem colocado nos nossos corações, o Senhor tem feito lá. Porque no final do dia, quando eu olho para trás, eu vejo que eu não tenho capacidade para realizar tudo que tem sido realizado. Tudo que tem sido feito é o Senhor que tem feito. É o Senhor Jesus. E vocês, nós, somos os instrumentos do Senhor para que a missão dele seja cumprida lá em Moçambique. Então, muito obrigada a cada um de vocês, por tudo que vocês têm feito. Cada vez que vocês oram por nós, saibam que o Senhor Deus tem ouvido as orações de vocês e que nós estamos orando por vocês também. Aqui é um dos filhos dos seminaristas, no Natal de 2023, orando por vocês. Então, saibam que vocês estão nas nossas orações, para que a gente possa expandir a Igreja Presbiteriana de Moçambique por todo o país. No período da guerra, a Igreja Presbiteriana ficou no sul, o país ficou meio que dividido entre as denominações. Então, o sul ficou mais para a Igreja Presbiteriana. Mas agora, a igreja está se expandindo para outras províncias. E para os próximos anos, o pedido da IPM é que eu vá para outras províncias, para abençoar os pastores nessas outras províncias. Então, nós temos lá em cima, no norte, Cabo Delgado, onde tem acontecido os ataques terroristas. 60% do norte de Moçambique são muçulmanos. 60% da população é muçulmana. E a igreja está chegando lá. Nós temos aqui no Tete, à direita, um pastor aqui no Tete, ele tem 20 paróquias. Né? E elas estão, que nós chamamos de congregações aqui, e eles chamam de igrejinhas lá. Este pastor ele tem que cuidar de tudo isso. E elas estão distantes. E muitas vezes não dá para chegar de carro, né? Tem que ser a pé. Os nossos pastores, eles têm um salário pequeno. Então, a maioria dos pastores não tem carro. Né? Eles vão de transporte público e eles caminham longas distâncias. Então, esse é o pedido que a IPM me fez antes de eu vir para o Brasil. Que eu possa, então, nos próximos anos, estar abençoando estas outras igrejas, levando o ensino para as crianças, os jovens e os adultos. Então, preciso de mais apoio dos irmãos, porque eu preciso ir de avião para esses lugares, porque o transporte é perigoso, as estradas são perigosas, para que eu possa chegar até lá. Então, agradeço, porque eu sei que vocês vão estar caminhando conosco. E que a IP do Jardim Marilene vai estar chegando em todas as províncias de Moçambique. Eu estou à disposição dos irmãos para dúvidas, para que vocês possam também fazer as colocações de vocês. Se a gente não tiver tempo aqui, que a gente possa conversar em algum momento, eu estou sempre à disposição de vocês, para que vocês também possam se sentir parte.
Eu sei que vocês já se sentem, né? Mas que vocês possam sentir parte, se sentir lá em Moçambique. E eu convido a cada um de vocês a irem lá, viu, pastor? Precisamos lá capacitar, fazer uma reciclagem com os pastores, os jovens, darem aulas para a nossa juventude, as crianças, levarem a palavra para as nossas crianças lá. Então, que a gente possa se encontrar virtualmente e pessoalmente lá em Moçambique. Estamos aguardando ansiosos pela visita dos irmãos lá. Viu? Muito obrigada, meus irmãos. Meus irmãos, o trabalho que a missionária Mônica tem desenvolvido lá é de suma importância, né? Tanto do aspecto missiológico, propriamente dito, mas no sentido de ensinar, Nós sabemos que o nosso tempo neste mundo, ele é passageiro, né? Somos seres finitos e precisamos ensinar às gerações vindouras, né? Às futuras gerações, as crianças, para que a igreja continue firme, né, continue alicerçada na palavra. E é justamente esse trabalho que ela tem realizado lá, capacitando, né, pessoas para que continue o legado do ensino das Escrituras Sagradas. Isso está em harmonia com vários textos, né? Se você pegar Deuteronômio capítulo 6, você vai ouvir lá o chamar: ouve Israel, o nosso Deus é o nosso Senhor. Isso tem que ser passado de geração a geração. Se você pegar, por exemplo, lá o Salmo 78, ele está todo voltado com esse aspecto do ensino a ser passado às futuras gerações. Porque a igreja do Senhor precisa continuar. A obra do Senhor precisa continuar, né? E o ensino forte, saudável, fiel às Escrituras Sagradas é que vai fazer com que a igreja continue firme, alicerçado e fundamentado na doutrina dos apóstolos. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 78, que diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Aqui nós já vimos que o que nós ouvimos e sabemos é porque foram passados por nós através dos nossos pais. Às vezes o pai de sangue, às vezes pais da fé, né? E ela de fato tem sido um pai, uma mãe da fé para muitos ali, né? Ensinando a palavra de Deus, capacitando pessoas para continuarem levando a mensagem de Cristo Jesus. Então o que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, qual é o nosso dever agora? Não apenas da missionária Mônica, não apenas do pastor Tiago, não apenas dos oficiais da igreja, mas de cada mãe e pai dentro da sua casa, de cada avó dentro do seu lar que tem responsabilidades de criar e educar os seus netos. Não encobriremos aos seus filhos. Nós contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Isso é o que a missionária Mônica está fazendo lá em Moçambique. Ela está contando às gerações vindouras as maravilhas que Deus fez, que Deus faz na vida dela, que Deus fez e que Deus fará. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de maravilhas, é um Deus que faz maravilhas. Nós podemos ver os prodígios do Senhor através do seu povo, através das mãos que se dispõem a pegar no arado e trabalhar e labutar na obra do Senhor. E ele continua: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que transmitissem aos seus filhos. A importância de transmitir a verdade do Senhor, a importância de continuar o legado de Cristo, a mensagem da cruz. Isso deve continuar
através de nós, por meio das nossas vidas. Ele ordenou que transmitissem isso aos seus filhos. Com qual propósito? Qual é o objetivo? Qual é o fundamento do trabalho da missionária Mônica? Qual é o propósito do pastor? Qual é o propósito dos professores da escola bíblica dominical aqui em nossa igreja? O propósito, meus irmãos, está aqui no versículo 6. Olha só. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua voz os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. O objetivo da evangelização é fazer com que as pessoas conheçam a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus que faz maravilhas, a esse Deus que enviou o seu Filho ao mundo para salvar a humanidade caída. Então o objetivo é trazer conhecimento, não conhecimento a respeito de Deus, mas conhecimento de Deus. Conhecer verdadeiramente o Deus que nos criou, que nos salvou, que nos regenerou, que nos deu essa missão, essa ordem de passar esse conhecimento às futuras gerações. É apresentar o Deus vivo e eterno como o único e suficiente Deus. Então o objetivo é esse, para que a nova geração conheça a Deus. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e de fato é isso que a mensagem da cruz faz. Quantas crianças, quantos jovens estão sendo neste momento impactados pelo trabalho da missionária Mônica? Jovens que no futuro serão pais, que no futuro serão mães, que se lembrarão dos ensinos passados pela missionária e que ensinarão os seus filhos a respeito desse Cristo que tanto a missionária falava, pregava e vivia. Então essa mensagem é um legado que vai passar de geração em geração. E é exatamente isso que o texto diz. Qual o objetivo? Para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O tempo todo a preocupação de Deus com o seu povo, desde o Egito, quando os tirou para fazer entrar na terra prometida, foi que o povo se lembrassem do Senhor, guardassem os mandamentos do Senhor, que não abandonassem o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, para seguir após outros deuses. E para isso o ensino precisa ser levado de geração em geração. Que não se esquecessem os feitos de Deus, mas que lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então o objetivo da obra missionária é fazer com que outros povos, de outras nações, conheçam o verdadeiro Deus, reconheçam Cristo como Salvador e se curvem como filhos obedientes a esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus continue abençoando a sua vida, minha irmã, usando a sua vida como instrumento hábil nas suas mãos para fazer a obra do Senhor. Que Ele continue te abençoando, dando saúde, dando recursos, dando vigor, para que você seja um instrumento de Deus ali em Moçambique. Não apenas em Moçambique, que agora o desafio aumentou, outras regiões requerem o seu trabalho, mas aonde o Senhor a colocar, que o Senhor você possa ser uma bênção nas mãos do Criador. Vamos orar por sua vida? Nos coloquemos de pé, irmãos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, pela vida da Tua serva, missionária Mônica. Obrigado a Deus por sua saúde, por seu vigor, por sua disposição em se colocar a serviço do Rei e a serviço do Reino. Obrigado a Deus porque o Senhor foi quem a convocou para essa obra missionária. E o Senhor, como ela disse, é o dono da missão. Por isso, ó Deus, fortaleça a obra das suas mãos. Fortaleça, ó Deus, este projeto. Fortaleça, ó Deus, os jovens e crianças a quem ela tem ministrado. Que eles possam ser tocados pela mensagem. Que eles possam ser preparados como obreiros, ó Deus, e aptos também para toda boa obra, pois conforme nós lemos, ó Deus,
A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Por isso rogamos, ó Deus, que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara, como enviou a nossa irmã missionária Mônica, e através dela tem preparado tantos outros, ó Deus, trabalhadores para a sua seara. Sabemos que a colheita é grande, mas que pertence a Ti, a seara é do Senhor. Por isso, ó Deus, levantem obreiros fiéis, missionários e missionárias fiéis, para continuar, ó Deus, esse legado de fazer o Teu nome conhecido de todas as nações, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu reino cresça, para que os números dos Teus eleitos, ó Deus, convertidos a Ti, aumentem cada vez mais e a glória do Senhor, ó Deus, reine em toda a terra. Por isso, ó Deus, nós oramos, rogando as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida da Tua serva Mônica, ó Pai, sobre o seu projeto missionário, para mais um período, ó Deus, em que ela estará ali juntamente com a PMT. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre essa agência que tem enviado missionários para o mundo todo, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, os capacite, a direção, para que eles possam continuar, ó Deus, com este trabalho tão profícuo, ó Deus, de preparar obreiros, missionários e enviá-los, ó Deus, para compartilhar a mensagem de Cristo em todos os lugares deste mundo. Pois o Senhor é o dono da missão e nós, como seus servos, como igreja do Senhor, nos colocamos à sua disposição para ser um braço, ó Deus, da missão neste mundo, apoiando, orando juntamente com os missionários, apoiando financeiramente, ó Deus, sustentando. Por isso pedimos que o Senhor abençoe as nossas igrejas aqui, com sustento, com provisão, para que possamos, ó Deus, contribuir com a Tua obra de evangelização ao redor do mundo. Ó Deus, ser com a Tua serva missionária Mônica, com o seu projeto, com a sua obra, com a sua missão. Continue fortalecendo e dispondo, ó Deus, a nossa irmã para toda boa obra. Nós oramos agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, fez e ainda fará, ó Deus, na vida dela e por meio da vida dela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar. Alguém quer fazer alguma pergunta para a nossa irmã? Obrigado, minha querida. Como foi a adaptação lá? Teve alguma dificuldade com a adaptação? Foi muito boa. Os irmãos moçambicanos são muito carinhosos, recebem muito bem. E o alimento é um pouco diferente, mas é bem saboroso. Então, não tive muitas dificuldades, não. No período da guerra, os homens foram para a frente de guerra. E aí, principalmente na igreja, né, as mulheres precisaram assumir algumas responsabilidades por falta, né, dos seus líderes. Né? E hoje, metade da população é de mulher, metade de homem. Exatamente metade. Né? 50% da população tem menos de 15 anos. E uma grande maioria, então, é as mulheres. As mulheres elas ocupam assim, alguns cargos de liderança, mas, dependendo da região do país, você tem, por exemplo, no norte é mais matriarcal, enquanto no sul é mais patriarcal. Elas, apesar delas ocuparem cargos de liderança, elas têm uma atitude extremamente submissa ao homem. Extremamente submissas.
Mais alguma pergunta, irmãos? Os adultos, eles vão ao culto de manhã, nós não temos culto à noite. Então, eles vão ao culto de manhã e eles têm encontros de estudos bíblicos durante a semana. Na escola dominical não tem para adultos. Onde eles aprendem nos cultos e também nos estudos durante a semana. São. Eles são muito ávidos por conhecimento, né? O conhecimento deles não é muito profundo, mesmo porque muitos não sabem ler e escrever. Eles aprendem oralmente. Tanto que as crianças, e nós não temos salas de aulas, né? Nós não temos a estrutura de templo que a gente tem aqui. Nós temos templos grandes em alguns lugares, mas em outros são mais para o interior, são bem precários os templos. Então, nós não temos como dividir a escola dominical, não tem estrutura. Não temos cadeiras. As crianças se sentam embaixo das árvores, se sentam no chão. Então, muitas vezes não dá para a gente ter caderno, fazer. Ontem eu estava vendo as meninas lá trabalhando com os indígenas. Aliás, gente, vocês precisam ver o trabalho que foi feito lá com os indígenas ontem, lá com a missionária Fátima. Foi maravilhoso. Estive lá, comida boa, estava tudo muito lindo. E elas fizeram um trabalho sensacional lá, o pastor está presente, e foi uma bênção. E aí lá eu estava vendo que, após o ensino, né, elas deram atividades para as crianças, para os indígenas e para as nossas crianças fazerem. Em Moçambique eu não tenho essa possibilidade, porque a gente não tem apoio, né? Eles se sentam no chão mesmo. E eles têm uma coisa muito legal lá, que é uma atividade que as crianças têm aos sábados, chama patrulha. Viu, crianças? Agora eu vou falar um pouquinho com as crianças. Lá, as crianças, aos sábados, elas vão para a igreja. E lá, nesse que eles chamam de patrulha, elas aprendem que elas precisam cuidar do corpo, então precisam tomar banho, escovar os dentes, né? Precisam cuidar do corpo, da saúde. Precisam aprender a se comportar na sociedade, na igreja e na sociedade. E então, quando elas chegam para essa reunião de patrulha, elas ficam o dia todo. Então, elas têm um ensino bíblico, um ensino de como se comportar, de se cuidar, e também depois elas têm alguma brincadeira, alguma atividade. E muitas vezes essas crianças ficam ali o dia inteiro sem comer, né? Os nossos alunos, quando vêm para essa capacitação, quando eu consigo levar, eu levo bananas, levo água, porque eles amam receber bananas, né? Porque muitas vezes eles ficam o dia todo ali conosco, caminharam longas distâncias sem comer. E então, quando as crianças chegam nas reuniões da patrulha e também na escola dominical, elas colocam os 3 dedinhos e elas dizem assim, na língua delas: o maior ensina o menor colabora com o maior. Os 2 cuidam da igreja, da família e do país. Então, a criança ela já tem um senso de responsabilidade desde pequenininha. E aí, elas vão para essa patrulha, aprendem isso, e elas são bastante reverentes com os adultos, né? E os adultos, qualquer adulto pode corrigir seu filho, e você fica agradecido se um adulto corrigir seu filho. E as crianças jamais se direcionam ao adulto, né? As crianças são bastante reverentes. Um adulto fala, a criança se cala. Eles têm um ensino bastante ainda de
de aldeia, né? Então, o ensino deles é bem assim. E aprendem mais oral, tanto os adultos quanto a criança. Por isso, quando eu mando para vocês vídeos, eu trouxe alguns vídeos, mas a gente está com problema da internet, não vai dar para passar. Mas eu vou deixar com o pessoal para passar depois para vocês. Vocês vão ver nossos cultos com muita música e muita dança. Né? Tem um vídeo que eu vou mandar para vocês de uma dança típica. Vocês vão ver no púlpito das nossas igrejas o pessoal dançando, fazendo passinhos. A gente entra na igreja, e a liderança entra na igreja em marcha. Né? Então, a nossa SAF aí vai aprender os passinhos para ir para Moçambique, vai precisar fazer lá. Mas aí você vê toda aquela alegria, toda aquela dança, você assusta, né? Como numa igreja presbiteriana, a gente tem dança no culto. Eles estão cantando João 3,16. Né? Então, as músicas são bíblicas. Os gestos, por quê? Porque ainda tem essa cultura mais tribal. Né? Quais crianças aqui, maiores de 10 anos? Lá, vocês seriam professores das outras crianças. Estão preparados para assumir essa responsabilidade? Não? Mas é assim, não é? As crianças maiores ensinam as crianças menores, né? Isso é tradição, a cultura é assim. Né? E de fato, meus irmãos, quando nós falamos em evangelho, o evangelho é a libertação em Cristo Jesus. Entretanto, mantém-se o aspecto cultural, né? O aspecto cultural. E a cultura africana é uma cultura dançante, musical. Né? Então, os cultos são musicais, né? São avivados, tem bastante dança, às vezes com simplicidade. Né? E eu me lembro quando os missionários, alguns seminaristas com missionários foram, na minha época de seminarista, para a África e voltaram e trouxeram, né, filmagens dos cultos lá, e cultos alegres, dançantes, no momento de oferta, né, elas estão tocando um tambor, aqueles tambor azul, porque não tinha instrumento, eles improvisavam ali, e tocando, e o pessoal vinha dançando, né, cantando, louvando, entregava as suas ofertas, e o reverendo Ageu estava lá na frente, começou a ficar olhando, ficou vermelho, roxo, azul, lá na capela do seminário, ele que é muito tradicional, né, o reverendo Ageu, ficou azul, roxo, vermelho, amarelo, mudou de todas as cores lá, né? Mas é porque é próprio da cultura, né? A cultura africana. Ainda assim, é uma igreja presbiteriana sólida, né? E fiel à doutrina, à verdade do Evangelho. Mais alguma pergunta, irmãos? Sim, eles têm a preparação, né, o catecúmenos, com outro nome, né, que eles chamam de catequese. Eles têm bastante influência na sua formação do catolicismo, porque foram povoados pelos portugueses. Então, tem algumas palavras, tipo paróquia, catequese, ainda são faladas na igreja. Né? Então, eles têm a preparação, o batismo é como o nosso. Né? Agora, no aniversário da juventude de uma igreja, tivemos 26 jovens sendo batizados. E a ceia, nós só temos em ocasiões especiais. Os elementos, o mesmo, o vinho e o pão, normalmente é o vinho mesmo, não é o suco de uva, é o vinho. E a ceia é... Quando às vezes o pessoal me pergunta assim, o que mais você sente falta do Brasil? O que eu mais sinto falta do Brasil é a nossa Santa Ceia. Quando a gente está aqui, a gente não percebe o quanto é importante a gente ceiar juntos. E então, uma coisa que eu sinto muita falta é porque eu não tenho a Santa Ceia. Né? É só em datas festivas. Tipo, tem uma data... que é a Ação de Graças, eles comemoram a Ação de Graças em agosto, e é uma das datas mais importantes da igreja. Né? E as pessoas, os irmãos vêm
trazendo lá os seus alimentos. Então, trazem lá uma folhinha de alface, o que eles têm, o que eles plantam nas suas, nós chamamos lá machambas, que a gente chama aqui de hortas, que eles plantam na machamba, eles trazem como ação de graças e trazem outros presentes também para a igreja, tipo prato, panelas, coisas assim que é para a igreja. E então, na ação de graças, nós temos a Santa Ceia, na Páscoa, no Natal, né? Então, a ceia é assim, e o batismo é como o nosso. Mais alguma pergunta, irmãos, para a missionária? É mais agrícola. Nós estamos mais no norte do país. Tem muita extração do gás, né, e dos minerais. Mas aqui para baixo é mais a agricultura mesmo. Eles plantam muito amendoim, plantam muita... como chama? O amendoim, a mandioca, o milho, né, são bastante cultivados no país. A base da alimentação deles tem muito amendoim na alimentação, né? O amendoim, o coco, né, é bastante forte. Mais alguma pergunta, irmãos? Não? Então que Deus os abençoe. Eu trouxe também aqui a capulana, né, para vocês. Cadê? Tá aqui. Essa é uma capulana. Este tecido, ele é um tecido típico lá do país e ele é muito importante. A gente usa a capulana para tudo, né? Quando as pessoas vão para o hospital não tem roupa de cama. Você leva a sua capulana para forrar a sua cama. As crianças são carregadas na capulana. A toalha de mesa é uma capulana. E as mulheres, geralmente, amarram a capulana. Tem um aspecto bem legal da capulana, que é assim, quando você recebe uma capulana de presente, é uma coisa bem legal. Mas quando você é amarrado por uma capulana, é muito legal, porque é um sentido de pertencimento. Então, é muito legal quando você é amarrado por uma capulana. E o marido, pastor, se ele for no Dia da Mulher, o Dia da Mulher moçambicana é no dia 7 de abril. A gente tem o Dia Internacional da Mulher, mas lá, 7 de abril, é uma data muito importante para o país. Porque é o dia em que uma das heroínas da guerra morreu. Então, eles comemoram no dia 7 de abril o Dia da Mulher Moçambicana. Nesse dia, as mulheres se reúnem em grupos e dançam, e cantam, e comem. E ai do marido que não aparecer com uma capulana em casa. Ele não entra. Então, vamos ver. Vou trazer essa cultura, tá bom, gente, para vocês? Os maridos, aqui vocês recebem flores, lá elas recebem capulana. Ai do marido que resolver aparecer sem uma capulana em casa no Dia da Mulher. Tá? Então, aqui a gente tem uma capulana que é... A gente vai para a igreja e aí, geralmente, tem umas atividades na igreja que a gente dorme lá. E aí a gente estende. Então, você vai ver uma mulher moçambicana sempre amarrada numa capulana. E aí elas usam também a capulana na cabeça. Num casamento, lá tudo é muito diferente. Podemos chegar até às 16, né, pastor? Pode.
Então, os tios reúnem lá com os outros tios e vão fazer. Aí, no sábado, tem o casamento civil. Então, vamos para o casamento. Do casamento, saímos lá do cartório, vamos tirar fotos no jardim, na praia, e aí depois vamos para o salão da minha casa. No domingo, os noivos têm de ir para a igreja. Eles se apresentam na igreja. Eles são recebidos numa outra sociedade da igreja, que é chamada de ativistas. Essa é como o nosso grupo de casais aqui. Lá são os ativistas. Então, os noivos se apresentam e eles já são recebidos por essa sociedade. E aí, então, nesse dia, a noiva, ela se veste com alguma coisa de capulana. No vestido, na roupa dela, tem uma capulana. Ou o vestido é todo de capulana, ou então, às vezes, um pouco parecido, mas tem algum detalhe de capulana. E o marido também tem a sua camisa de capulana, ou a sua calça, ou então algum detalhe na roupa do marido combinando com a mulher. Então é muito comum você ver lá os maridos combinando com a mulher, a capulana combinando. O velório também é algo diferente daqui. O velório lá são 5 dias. O corpo não fica ali, gente. O corpo fica. O corpo fica lá no hospital e as famílias como o valor da família é extremamente forte. Uma mulher, quando ela fica viúva, por exemplo, quando você chega na casa, do lar, a partir do momento que saiu a notícia de que morreu alguém, toda a família, todos os amigos, a igreja, os vizinhos se reúnem na casa daquela pessoa. Todos os móveis são afastados, é colocado um colchão no chão, ou alguma estrutura no chão, e aí a viúva fica sentada ali, e todas as mulheres ficam em volta dela. Se ela vai ao banheiro, tem 3 mulheres que vai ficar. Isso quer dizer que a pessoa que foi lutada, ela jamais pode ficar sozinha. Isso é um aspecto bem interessante e muito legal, né, da cultura. Então, são 5 dias ali de muita comunhão entre as famílias e os irmãos da igreja. E há comida, né? A gente precisa servir comida para toda essa vez. Eu não sei organizar, mas eles conseguem dar conta disso. Mas são aspectos da cultura aí para vocês conhecerem. E sempre a coisa, a gente precisa ficar aqui o dia inteiro para contar as várias diferenças aí para vocês. Meus irmãos, teremos a apresentação das crianças hoje? Não, né? Teremos a leitura do relatório? Aqui estão os aniversariantes e esses nomes aqui são os visitantes que nos visitam pela primeira vez. Tá bom. Agatha, Nicola. Você cita o nome deles. Ah, então é no final, né? Para citar os visitantes. Isso. Relatório dominical, domingo, 15 de dezembro de 2024. Classes. Primeiros passos. Matriculados, 4. Presentes, 2. Ausentes, 2. Visitas, nenhuma. Total, 2. Firmando os passos. Matriculados, 6. Presentes, 5. Ausentes, 1. Visitas, 2. Total, 7. Vencedores Kids. Matriculados 13, presentes 10, ausentes 3, visitas 2, total 12. Adolescentes, matriculados 11, presentes 4, ausentes 7, visitas nenhuma, total 4. Jovens e adultos, matriculados 35, presentes 17, ausentes 18, visitas 4, total 21. Oficiais e professores, matriculados 22, presentes 14, ausentes 8, visitas nenhuma, total 14. Total geral, matriculados 91, presentes 52, ausentes 39, visitas 8, total 60. O percentual dessa manhã é de 57%. Esse último aqui é Júlia?
Essa semana nós tivemos alguns aniversariantes. Aquele que se encontrar no templo possa vir aqui na frente. Daniel Martins. Parabéns, meu irmão, Deus abençoe. Nosso irmão presbítero João Divino. Parabéns mais uma vez, meu irmão. O nosso irmão Marcos. E tivemos também aniversário de casamento, o Jefferson e a Vanessa. E também tivemos alguns visitantes nesta manhã. A nossa irmã missionária Mônica, a Ágata, Nicolas, Isabelle e Júlia. Sejam bem-vindos na casa do Senhor, que Deus continue abençoando vocês e as portas estão sempre abertas para vocês. Vou estar pedindo uma oração pelos nossos aniversariantes. Vou estar pedindo para o nosso irmão presbítero Jados estar fazendo esta oração. Eterno Deus e soberano Pai, Deus justo, verdadeiro, santo e glorioso. Senhor, nós te adoramos porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele, ó Deus, que tem chamado para Ti um povo, Senhor, para glorificar o Teu nome e para fazer, Senhor, o Teu nome conhecido entre as nações e que o Teu reino cresça, Senhor, aqui na terra para a glória do Teu nome. Senhor, nós também te louvamos pela vida dos teus servos que completaram mais um ano de vida. Nosso irmão Daniel, nosso irmão João, o presbítero João. Também, Senhor Marcos, que não se encontra aqui, mas o Senhor conhece a vida dele e sabe, Senhor, de todas as coisas. Também te louvamos, ó Deus, pela vida do Jefferson, juntamente com a sua esposa, Vanessa. Que o Senhor estenda tuas mãos santa, gloriosa e eterna sobre a vida, Senhor, de cada um desses irmãos, concedendo a eles longos dias de vida na tua presença. Que a tua graça, Senhor, continue o sustentando e guardando em teus santos caminhos. E que a vida deles, ó Deus, glorifique ao teu nome dia após dia, enquanto viver aqui na terra. Também, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do Jefferson, do presbítero Jefferson com a sua esposa, que completaram mais um ano, Senhor, de união, e que essa união, Senhor, seja para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor lhes conceda sabedoria para criar os Teus filhos na Sua presença, e que depois de grande, Senhor, eles não se desviem dos seus caminhos, mas que permaneçam firmes na Tua santa presença, sendo, ó Deus, quem sabe um missionário, um pastor, pregando o Teu evangelho pelo mundo afora ou aqui mesmo no Brasil. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, Senhor, guardando em Tua presença, ensinando, ó Deus, os valores do Teu evangelho, Senhor. E o quão é bom, ó Deus, pregar a Tua palavra, falar do Teu amor e dos Teus feitos que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, espalhada por todo o mundo. Como é glorioso, ó Deus, ouvir que o Senhor tem levantado homens e mulheres para pregar a Tua palavra, Senhor, em todo o mundo. Glorificamos o Teu nome pela vida da Tua serva, a missionária Mônica, Senhor, que tem feito um trabalho tão bonito, ó Deus, e que esse trabalho que ela tem feito desperte os nossos corações para estar com ela, Senhor, nesta luta, e que o Teu reino cresça dia após dia
até a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Oramos ao Senhor agradecido pela vida desses irmãos, em nome de teu Filho amado Jesus, que vive eternamente. Amém. Agora vamos para os nossos avisos. Nas quarta-feiras nós temos às 7h30 a reunião de oração e às 8 horas nós temos o nosso estudo bíblico e no domingo às 9h30 nós temos a escola bíblica dominical e às 6 horas o nosso culto vespertino. Continuamos com a arrecadação de alimentos, a ação social, que pela SAF, e quem está responsável é a nossa irmã Antônia, Francisca e Miriam. Continuamos em oração pelos nossos missionários. Os missionários do mês é Elias e Giovana. Continuamos orando por esses missionários. Também a nossa igreja agora em janeiro passará por uma reforma e os irmãos que puder estar contribuindo, tem um envelope ali na frente, na entrada da nossa igreja. Os irmãos que puder estar ofertando, Deus continue abençoando cada um. E hoje à noite também teremos a cantada das nossas crianças. E eu vou estar passando agora para a SAF. Bom, irmãos, na próxima terça-feira, teremos o dia do pastor presbiteriano. Então, eu gostaria de chamar à frente o nosso reverendo Tiago e a sua esposa Lívia, que venham à frente, por favor. Bom, no dia 17 de dezembro, próxima terça-feira, é o dia do pastor presbiteriano. E só para critério de informação, a data serve para homenagear o primeiro pastor evangélico nascido no Brasil, que é o reverendo senhor José Manuel da Conceição, o ex-padre, e o primeiro a ser ordenado, isso é, consagrado à igreja presbiteriana. Na Bíblia, em João 10:11, diz: "Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Reverendo Tiago, Deus lhe deu a mais bonita das missões. Com amor e dignidade, você cuida dessa comunidade e guia em direção ao caminho traçado por Ele. Esta igreja não seria a mesma sem o seu zelo, a sua coragem de mantê-la unida. Que o Senhor continue o fortalecendo na missão que tanto honra. E como é importante essa missão. Como um pai que se mantém firme nas suas escolhas, um conselheiro para todas as horas difíceis e um grande amigo nos momentos festivos. Essa é a imagem que você nos transmite e pela qual somos tão gratas. Querido pastor, nesse dia tão especial, receba o nosso agradecimento pela sua dedicação a essa igreja, que o Senhor fortaleça a sua vida e mantenha o espírito de servo fiel nos ensinamentos de Deus. O nosso muito obrigada pela dedicação. Temos muito orgulho de tê-lo como nosso pastor. E na próxima terça é o dia do pastor presbiteriano, mas no segundo domingo, que foi domingo passado, e nós não esquecemos, para dizer logo, foi domingo passado. Mas resolvemos ter o equilíbrio, Esposa do pastor domingo passado, pastor na próxima terça, então escolhemos hoje para falar dos dois. Então, hoje eu gostaria de refletir um pouco sobre a missão também da esposa do pastor. E, irmãos, estudando um pouco, eu conheço a Lívia e o Tiago antes de ser o pastor Tiago e a esposa do pastor. E é diferente quando você casa já sabendo que é pastor. A Lívia não casou com o pastor Tiago. Ele era diácono, não era, quando vocês se casaram? Ou já era seminarista?
Não, era diácono. Aí, então, a Lívia casou com o Tiago, ela não sabia o que esperava por ela. Ela, quando casou com o Tiago, casou com um diácono. Mas Deus o orientou para se tornar pastor. E também orientou o coração da Lívia, porque se uniram em uma só carne, né? E, irmãs, o Tiago já é conhecido como farmacêutico. O Tiago é quase um vereador por aqui. Por onde passa... Então, assim, ela já tinha que dividir a atenção do Tiago sendo farmacêutico. De repente, divide a atenção, além de ser farmacêutico, com toda a igreja. Então, não é fácil, meus irmãos. Pensando nisso, a mulher do pastor de uma igreja, muitas vezes, se vê sacrificada em dividir o tempo e a atenção do seu marido em concorrência com todos os membros da igreja. Quantas vezes seu esposo chegará em casa, depois de um dia de visitações, aconselhamentos, preparação de sermões, estudos bíblicos, orações, cansado, sob pressão espiritual e emocional de toda espécie, e encontrará somente no ombro da sua esposa o consolo, a alegria e o carinho de uma mulher santa e sábia, que cuidará das suas feridas de alma, passará um bálsamo do seu amor nos vergões da marca que o ministério muitas vezes provoca, e que poucos conseguem observar. Nestas horas, a sua esposa é a válvula preciosa de escape, uma bênção de Deus. E o contrário também precisa ocorrer. Quando o marido chega em casa cansado de tanto ouvir problema dos outros, muitas vezes ele precisa ter a sensibilidade de perceber que a sua ovelha do lar também precisa de cuidado. Querida Lívia, hoje queremos dizer que, como esposa do nosso pastor, seu trabalho não é invisível aos olhos da igreja. Muito pelo contrário, sabemos do seu esforço e da abnegação e agradecemos por essa esposa auxiliadora, sensível e tão amável. Então, meus irmãos, hoje quero pedir que sempre coloquem em suas orações a família do nosso pastor. Sabemos que este não é um trabalho fácil, mas estamos com vocês. E sabem que pode contar com a nossa igreja para o que vocês precisarem. Então, eu vou pedir uma oração. Eu peço que a nossa irmã Lídia esteja orando pelo nosso pastor e pela esposa do pastor. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa escola maravilhosa que acabamos de ter, por esses ensinamentos, Senhor, que nós acabamos de ouvir. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor, que foi feito aqui nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa presente, por aquelas pessoas, Senhor, que ainda não te conheciam, ó Pai, que ouviram de Ti hoje, talvez pela primeira vez, que possam, Senhor, sair daqui com seus corações alegres e pensando, Senhor, em ser um crente em Ti, ó Deus, em Te aceitar e vir, Senhor, para a Tua casa, para juntos louvarmos e agradecermos ao Teu santo e excelso nome. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi feito e te pedimos, Senhor, neste momento, Senhor, que Tu venha ser, Senhor, com nossos irmãos queridos, amados, o nosso pastor, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu os amo, o quanto, Senhor, eu admiro o trabalho deles, a vida deles, o quanto, Senhor, eu tenho carinho por essa família, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que Tu venha ser, Senhor, com eles, para que continuem, Senhor, assim, ó Deus, trabalhando, fazendo a Tua vontade. O nosso pastor querido, Senhor, que trabalha com tanto zelo, Senhor, com tanto carinho, e que tem cuidado de nós, ó Pai. Sabemos, Senhor, que a sua vida não é fácil, mas que Ele tem feito com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos pela vida da Lívia também, ó Pai.
que está ao seu lado te ajudando. E, ó Deus, que não deixa faltar nada, principalmente o amor, Senhor. Eu te peço, Deus, que ele continue assim, Senhor, tão amável, tão querido, e que tu estejas sempre, Senhor, abençoando a vida dele, para que ele continue, Senhor, nos amando, e continue, Senhor, nos corrigindo nos momentos necessários, ó Pai. E que nós, como ovelhas, ó Pai, possamos estar procurando obedecê-lo, Senhor, em todos os momentos das nossas vidas, ó Pai. Que nós, Senhor, não venhamos a dar tanto trabalho para ele, Senhor. Mas que em tudo nós possamos estar ajudando, ó Pai. Porque a tarefa não é fácil, ó Deus, mas é para Ti, Senhor. Então nós te agradecemos por isso. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que Tu continue abençoando a vida deles, a vida da Tua igreja, a vida de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Minha irmã, essa é uma pequena lembrancinha, tá bom, da nossa igreja, para você. Deixa eu bem. Não, aquela é dela. Essa é outra. Deus abençoe. Deixa eu pegar essa presente, pera. Esse é da nossa igreja, viu? Em agradecimento por essa família tão preciosa que é vocês. Muito obrigada, viu? Vou pedir para o nosso pastor vir aqui na frente fazer a oração final. Pedir para o nosso pastor vir aqui na frente fazer a oração final para encerrarmos a nossa escola bíblica dominical. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Pai de amor e de bondade, nós te damos graças por este dia, pelo teu amor, a tua graça, a tua misericórdia que tem sido continuamente derramada sobre nós, sobre esta igreja, sobre o teu povo. Obrigado a Deus por todo o carinho, a mim dispensado, a minha esposa. Ó Pai, para mim, ó Deus, ainda que me sinto indigno, ó Pai, também me sinto honrado em poder servir esta igreja como pastor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos capacitando, nos dando sabedoria dos altos céus, para cuidar desse rebanho que foi comprado com o precioso sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus, e de fato, o verdadeiro e supremo pastor de nossas almas. Ó Deus, nós agradecemos pelos aniversariantes, pelo aniversário de casamento, por aqueles que completaram mais um ano de vida, que o Senhor os sustente. Pedimos, ó Deus, uma bênção especial e a Tua direção para a apresentação da cantata do coral infantil, logo mais no culto vespertino. Que o Senhor, ó Deus, possa usar a instrumentalidade das nossas crianças para proferirem, ó Deus, esta mensagem, ó Pai, do nascimento de Jesus a todos aqueles que estiverem aqui ouvindo, que o Senhor possa tocar em nossos corações com essa mensagem cantada. Nós oramos pedindo as mais ricas bênçãos do Senhor sobre nós, sobre esta igreja. E também, ó Deus, oramos em especial pela nossa irmã missionária Mônica, que nos trouxe uma lição preciosa a respeito do seu trabalho, da sua obra e de como o Senhor tem usado a vida da sua serva ali em Moçambique. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor fez e ainda fará. Em o nome de Jesus, que no passado nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso.
Amém, irmãos. Está encerrado a nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus nos abençoe.